Questão que diz assim: observe o gráfico gerado no LibreOffice Calc e assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo do gráfico. E ali vem um gráfico desenhado e na letra A ele pede área, letra B barra, letra C coluna, letra D dispersão. Bem, pessoal, vamos fazer essa construção no LibreOffice Calc e depois a gente descobre a resposta correta. Então, acompanha comigo. Eu estou aqui na minha planilha do LibreOffice Calc, onde eu digitei na célula A1, A2, A3, A4 e A5 alguns valores, respectivamente 12, 10, 7, 6 e 2. E eu gostaria de gerar um gráfico com esses valores. O passo a passo é: seleciono os valores desejados para plotar, para criar esse gráfico. E aqui na barra de ferramentas, vocês vão enxergar aqui, nós já temos um botão chamado gráfico, que eu posso clicar nesse botão gráfico e ele, a princípio, insere um gráfico de coluna. Mas aparece também uma caixa de diálogo me permitindo passos. E o primeiro é tipo de gráfico, que eu posso escolher o gráfico coluna, que são essas colunas verticais, tem o gráfico barra, que são barras horizontais, tem o gráfico pizza, que exibe fatias proporcionais aos valores indicados, o gráfico área, que faz as coordenadas e preenche aquela área com uma cor. Temos também o gráfico linha, que permite ao usuário, então, criar a ideia de as posições XY marcadas, mas com uma linha ligando essas posições. E aí temos finalmente o gráfico XY dispersão, ou simplesmente chamado de gráfico dispersão, que coloca as coordenadas, mas não liga com nenhuma linha, por isso chamado de dispersão. Temos o gráfico bolha, que além de marcar as coordenadas, indica um tamanho diferente para cada coordenada, dando a ideia de uma bolha. O gráfico rede, que os dados partem de uma mesma origem central e vão se expandindo no gráfico de acordo com essa origem central. E ainda o gráfico cotações, que serve para verificar variação das cotações das ações na Bolsa de Valores. Mas aquele gráfico que a questão mostrava, pessoal, é sem dúvida nenhuma o chamado gráfico dispersão, que eu vou concluir agora para vocês enxergarem. Por que eu sei que é o dispersão? Porque o dispersão apenas marca as coordenadas em dispersão, sem ligar com nenhuma linha, como é o gráfico linha, sem preencher nenhuma área, como é o gráfico área, é simplesmente as coordenadas dispersas ali pelo gráfico. Então vamos voltar para a questão. Ele dizia: observa o gráfico gerado no LibreOffice Calc e pede para assinalar a alternativa que apresenta corretamente o tipo de gráfico. A resposta, letra D de Dinamarca. Esse é o nosso gráfico dispersão, que também pode aparecer em algumas provas com o nome de XY dispersão. É o mesmo tipo de gráfico. Não era o área, porque o área marca as coordenadas e preenche com uma cor aquela área. O barra aparece barras horizontais. Colunas são as colunas verticais. Só poderia ser mesmo dispersão, da letra D de Dinamarca. Certo, pessoal?